Sejam bem-vindos ao episódio 2 do podcast Alessio Mascarenhas, um podcast que fala de gestão empresarial de uma forma descontraída e muito prática, para você começar a aplicar no outro dia na sua empresa e levar ela para o próximo nível. No episódio anterior, que foi o episódio de abertura, te apresentei o podcast e falamos da importância da micro e pequena empresa na economia brasileira. Representamos mais de 96% dos CNPJs e geramos mais de 55% dos empregos formais do país. Em 2023, mais de 80% dos empregos formais gerados foram gerados por micro e pequenas empresas. Então, esse contexto ele é muito importante para falar tudo o que nós vamos falar daqui para frente. Porque olhando para essas micro e pequenas empresas que têm uma série de desafios que eu trago conteúdos para te ajudar. E um dos principais desafios do ecossistema é vencer a alta taxa de mortalidade empresarial. 48% das micro e pequenas empresas fecham até o terceiro ano. Nessa pesquisa que foi feita, perguntou-se aos empresários quais eram os principais motivos que levaram a esse fechamento. O primeiro foram os impostos, o segundo foi a falta de gestão. A motivação que eu precisava para fazer esse podcast, para trazer conteúdo de qualidade para vocês. E a terceira foi falta de acesso a crédito. Eu estou falando dessas três primeiras porque tem tudo a ver com o nosso conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje é declarar o faturamento da empresa para crescer. Alessio, você está me dizendo que eu tenho que declarar tudo o que eu vendo? Tem que fazer declaração total e eu vou te dar vários motivos aqui para você fazer isso. Vamos lá. Eu entendo que o cenário estrutural, tributário brasileiro, ele é desfavorável. Por isso que aparece como primeiro motivo dessa mortalidade empresarial os impostos. Mas lembre-se, nós escolhemos jogar esse jogo do empreendedorismo. Nós escolhemos abrir uma empresa, abrir um negócio. A gente tem que jogar dentro das quatro linhas. E as quatro linhas, o nosso meio de campo ali, é a legalidade. É o arcabouço legal que nós temos. E eu defendo isso pelo seguinte. Quando a gente trabalha fora da legalidade, eu não vou declarar para não pagar imposto, mas você perde uma série de outros benefícios e coloca a sua empresa em risco. Vamos lá. A primeira coisa, todo mundo quer crescer, tá? Se tem uma coisa que eu aprendi nesses 15 anos de consultoria empresarial, é que todo mundo quer crescer. Quem é informal, quer se formalizar, quer abrir seu MEI. Quem é MEI, quer ser microempresa. Quem é microempresa, quer se tornar uma empresa de pequeno porte, depois de médio porte, depois de grande porte. Todo mundo quer crescer, mas só cresce quem declara o seu faturamento. Vamos lá, só para lembrar a faixa de faturamento de cada uma dessas empresas. O microempreendedor individual, o MEI, tem um faturamento de até R$ 81 mil anual. A microempresa tem um faturamento de até R$ 360 mil anual. A empresa de pequeno porte é acima de 360 mil e até 4 milhões e 800. Uma empresa de médio porte acima de 4 milhões e 800 até 20 milhões. E empresas de grande porte a partir de 20 milhões. Isso na definição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Existem outras definições. Para o BNDES, por exemplo, uma empresa de médio porte, ela fatura até 50 milhões e a empresa de grande porte só a partir de 50 milhões. Para alguns órgãos, o tamanho da empresa é medido pelo número de empregados que ela tem. De 0 a 5 empregados, de 6 a 20 empregados e por aí vai. Para fins desse podcast, vamos considerar então MEI até R$ 81 mil, microempresa até 360 e empresa de pequeno porte até 4 milhões e 800. Mas o que vai fazer você mudar de porte de empresa é o seu faturamento declarado. Vamos pegar o exemplo clássico aqui. A pessoa fatura, vende na prática, muito mais do que os R$ 81 mil que um microempreendedor individual, em tese, fatura, mas ele continua enquadrado como MEI. Por quê? Porque ele não quer pagar um contador, para fazer a contabilidade da sua empresa, que quando você é microempresa você vai precisar. Ele não quer pagar os impostos sobre o faturamento, já que o MEI tem uma taxa fixa de tributo que ele paga mensal que é baixíssima
e grande parte vai para a Previdência Social. Então ele vende muito mais do que R$ 81.000, mas continua enquadrado como MEI. Qual é o problema disso? É que quando você se comporta como MEI, você recebe a mesma atenção do MEI, por mais que você fature muito mais. Isso se traduz da seguinte forma. Quando você vai tomar um financiamento bancário, por exemplo, o seu gerente do banco, ele vai te considerar excepcionalmente como MEI, já que é isso que está declarado. O resultado, seu crédito vai ser menor, seu prazo de pagamento vai ser menor, a taxa de juros vai ser maior, porque pressupõe que há um risco igualmente maior, mais instável, né, a capacidade de pagamento menor, já que, em tese, você só pode faturar até R$ 81.000 por ano. Então, como é que você vende 200 mil e continua como MEI? Quando você vai precisar de capital, você vai precisar muito mais do que as linhas de crédito destinadas para o microempreendedor individual. Um exemplo clássico. O Banco do Nordeste tem linhas de crédito como o Crédito Amigo, que direcionados para o MEI, elas chegam até R$ 21.000. E às vezes você que está faturando 200 mil precisa de muito mais crédito para o seu capital de giro, por exemplo, comprar mercadorias. Mas o acesso que você vai ter vai ser de apenas R$ 21.000. Na pior das hipóteses, você vai lá e toma crédito na sua conta pessoal. E aí começa a misturar suas contas pessoais com as contas do negócio. O pior dos mundos. Então, pessoal, a necessidade de declarar o seu faturamento é para que você tenha acesso a melhores condições comerciais. Esse é o grande X da questão. Se eu puder elencar para você os 4 principais motivos que eu recomendo você fazer a declaração do seu faturamento, eu posso te elencar. Em primeiríssimo lugar, risco legal. Em segundo lugar, acesso a crédito. Em terceiro lugar, visibilidade de mercado. Em quarto lugar, a possibilidade de você participar de certames públicos e privados. Eu vou explicar cada um deles. Risco legal. O risco legal é você ser pego, por exemplo, numa fiscalização da Receita Federal, em que você declara faturar apenas 81 mil e declara muito mais. Lembre-se que grande parte das nossas movimentações financeiras hoje são feitas por cartão de débito, cartão de crédito e Pix. Beleza? O que é que isso representa? Alta rastreabilidade das operações. Você pode até não declarar, mas os créditos estão entrando na sua conta corrente. Basta a Receita Federal apertar um botão e ela vai ter acesso a quanto de dinheiro você está movimentando. Então, viver nessa instabilidade legal não é recomendável. Tá? Então, em primeiríssimo lugar, o risco legal. A segunda questão, que tem a ver com acesso às melhores linhas de crédito, o exemplo que eu dei antes é muito pertinente. Quando você se declara como MEI, você tem acesso no limite do MEI. Quando você dá um passo adiante, se formaliza como microempresa, já tem um contador ali para poder, né, fazer as suas contas, gerar os seus tributos, você já está faturando e sendo tributado por esse faturamento, mas o banco vai olhar para você para os últimos 12 meses de faturamento para analisar a sua capacidade de pagamento. Quanto é que você fatura? Quanto é que eu posso te emprestar que você vai me pagar sem dor de cabeça? Essa é a leitura. Tá? Eu vou te dar um exemplo real de 2 clientes meus. Ambos faturam R$ 200 mil. Um é MEI, porque não declara o seu faturamento. O outro é microempresa, declara seu faturamento, tudo certinho, contabilidade em dias. O MEI, ele tomou no limite, depois de 7 ciclos de crédito amigo, R$ 21 mil, que é o teto que o MEI vai tomar, certo? Para 7 meses apenas de pagamento, sem carência e uma taxa de juros de quase 3%. O outro, que é microempresa, que fatura também R$ 200 mil, ele tomou R$ 100 mil no mesmo Banco do Nordeste, a uma taxa de 9% ao ano, menos de 1% ao mês, com 6 meses de carência e 5 anos para pagar, 60 meses. Olha a diferença de acesso a crédito que esses 2 empreendedores tiveram. Então, quando você é MEI,
e não declara o total do seu faturamento, você está tendo uma vantagem de curto prazo, que é não pagar impostos sobre o que você está vendendo, porque você não está declarando, mas você, no médio e longo prazo, você sai perdendo. Porque o que você vai pagar de juros, o que você vai perder em condições, né? Num caso como esse do crédito, ter que pagar o crédito em 7 meses, não compensa os juros que você deixou de pagar ali. E só por ser errado, eu já não recomendo. O terceiro ponto sobre a visibilidade de mercado, que eu falei aqui, é o seguinte. Vamos supor que eu queira reformar o meu escritório. E a marcenaria vai me custar R$100.000. Chegam 2 orçamentos, um de um MEI e um de uma microempresa. Qual dos dois você acha que eu vou ter mais confiança em entregar o serviço? O microempreendedor individual, que em tese só fatura 81 mil por ano, ou uma microempresa, que em tese pode faturar até 360 mil? Eu estou te falando isso porque o mercado pode olhar quem tem a capacidade de me entregar o serviço sem me dar dor de cabeça. Se a minha marcenaria toda custa 100 mil, uma pessoa que fatura 81 mil por ano tem condição de me entregar isso? Vai conseguir me entregar essa obra? Então, o impacto que uma microempresa tem é mais positivo do que o de um MEI. Assim como uma empresa de pequeno porte, que fatura acima de 360 mil até 4.800.000, é maior o seu impacto positivo do que uma empresa, uma microempresa. Sugere que você tem maior capacidade de pagamento, que o seu negócio é maior, é mais sólido. Essa é a mensagem que as faixas de faturamento passam. Inclusive, o quarto ponto, que é participar de licitações ou concorrências privadas, muitas empresas olham o porte da empresa. Na hora de executar um serviço de engenharia, por exemplo, é comum que as empresas olhem e digam, opa, eu vou pegar essa aqui que tem um patrimônio maior, tem um faturamento maior, logo tem maior capacidade de gerenciar a obra XY que eu vou executar. Pessoal, esses exemplos não são hipotéticos, essas situações acontecem no dia a dia. Eu estou trazendo isso para você refletir, porque eu convivo com isso há 15 anos. E eu sou categórico em falar, se você quer crescer, você tem que declarar o seu faturamento sim. Pague seus impostos, jogue o jogo, porque isso vai trazer, inclusive, algumas consequências positivas para você. Primeiro, a busca pela eficiência. Porque quando você está precificando o seu produto e sem considerar os impostos, porque você não declara, você pode ser mais negligente na sua precificação. Aí quando você for para o mercado que você precisa pagar impostos, você vai ser impactado por esse custo adicional. Então, pague os impostos, precifique da forma correta, considere isso na hora de formar o seu preço. Isso eu não tenho dúvida que é o melhor caminho para qualquer negócio que quer crescer. Outro motivo para você declarar o seu faturamento, né, eu sei, vai incorrer os impostos e tal, mas é para que você possa jogar o jogo dos grandes. Quando hoje a gente olha uma grande rede de lojas, é difícil imaginar que ela foi pequena, mas a maioria delas começou pequena sim, e foi crescendo, evoluindo, agregando valor, atraindo sócios e investimentos. Então, se você tem um negócio e quer crescer, você também precisa mostrar para o mercado que o seu negócio tem valor, tem faturamento, tem viabilidade. Então, se você quer, por exemplo, expandir em número de lojas, franquear o seu negócio no futuro, atrair um investidor, novos sócios, é importante que o seu faturamento esteja claro e declarado. Não adianta você chegar para o mercado e dizer, apesar de eu ser MEI, eu faturo 300 mil. Não, o mercado vai olhar de acordo com o seu faturamento formal. Assim como suas palavras não vão valer nada no banco, não vão valer nada também para o investidor. Então é uma forma de você agregar equity, valor de mercado para o seu negócio. Porque afinal de contas, nós queremos que ele seja grande. Uma outra questão, se você é do lado mais assim ligado à energia, espiritualidade, etc., eu costumo dizer que até a energia de você se declarar uma faixa abaixo do que você está, lhe puxa para baixo. Imagine, você está faturando 300, 400 mil e ainda é MEI. Parece que você quer ser MEI o resto da vida. Parece que você quer ser pequeno, faturar 81 mil o resto da vida. Cresça, rapaz. Cresça, declare. Busque oportunidade. E eu falo muito aqui de buscar recursos em banco, porque nós sabemos que a micro e pequena empresa,
ela precisa de crédito para se desenvolver. Seja para investimentos, abrir uma nova loja, uma fachada, né, adquirir um veículo, seja para o capital de giro, fazer compra de mercadorias, de insumos, de matéria-prima. Então, se o crédito ele é tão importante para a gente crescer, eu preciso facilitar os caminhos de acesso ao crédito. Lembra dos 3 motivos que os empresários mais declararam como motivos para fechar suas empresas? Tributação, falta de gestão e falta de acesso a crédito. Mas às vezes a responsabilidade pelo acesso ao crédito é do empresário que não declara o seu faturamento. Então você que está me ouvindo, essa é a minha bandeira. Eu defendo sem nenhuma sombra de dúvidas que é o melhor caminho. Se você quer crescer, declare o seu faturamento. Quando você faturar até 81 mil, seja MEI, mas quando você avançar disso, seja microempresa, pague os impostos referentes a isso, pague o seu contador. Quando você avançar de 360, vire empresa de pequeno porte, acesse novas linhas de crédito, novas oportunidades, novos editais e assim desenvolva o seu negócio para você gerar mais emprego, mais renda, mais desenvolvimento para esse nosso Brasilzão e você poder ser próspero, levar sua família para um novo patamar de qualidade de vida. Espero que tenham gostado desse episódio. Essa é uma defesa que eu vou fazer sempre, vocês vão sempre me ouvir em todos os canais. Declare o seu faturamento para a sua empresa crescer. Saúde e sucesso para você.